Belo prédio localizado na Praça do Santíssimo Salvador, o solar do Visconde de Araruama completou no dia 29 de junho de 2022 a primeira década, abrigando em suas dependências o Museu Histórico de Campos dos Goytacazes. Mas a história do bonito casarão, testemunha de tantos momentos importantes no município, tem páginas bem mais antigas. Construído no final do século XVIII, o imóvel era a residência de José Carneiro da Silva, o Visconde de Araruama. É um aristocrata, né, da elite daquele momento. Ele é muito amigo de Dom Pedro II. Ele vai conseguir convencer Dom Pedro para a abertura do canal Campos Macaé, que a gente conhece como Valão. Ele é um grande empreendedor, na verdade, da época. Ele tem muitos escravos, não só em Campos, mas também em Quissamã. O solar também, que dá o nome de museu em Quissamã, pertencia a ele, a família dele. E o Visconde, ele tem um título maior aqui na região, né? Ele tem essa proximidade política com a família imperial. Então, ele é retratado sempre quando se fala na produção açucareira, quando se fala nos grandes produtores rurais, em escravismo da região, o Visconde de Araruama é citado. Depois da morte do Visconde, o prédio passou a abrigar repartições públicas com destaque para a Câmara de Vereadores e a Prefeitura. Há uma mudança no prédio, você percebe na porta de entrada, nas grades, o CM, né, representando a Câmara Municipal, e a Câmara se instala aqui por um longo tempo, até que em 1904 também chega nesse prédio a ser sede da Prefeitura, com a indicação do primeiro prefeito, Rodrigues Peixoto, e aí um prédio anexo é comprado e é feita uma obra interligando os dois prédios, né? E um dos espaços mais interessantes aqui do Solar do Visconde de Araruama é a sala dedicada a Nilo Peçanha, o campista que chegou à presidência da República. Aqui, hoje, estão seus móveis, livros, enfim, bastante da identidade desse homem que se tornou um dos grandes estadistas da política nacional. E, por coincidência, anos atrás, neste espaço, funcionava o gabinete dos prefeitos aqui do município. Aqui em 1920 era chamado de Paço Municipal, Palácio Municipal, porque tudo se concentrava, a organização política do município se concentrava nesse prédio. Por isso que esse prédio ele foi escolhido desde os anos 80 e 90 para ser museu, porque ele tem uma história com a municipalidade, né? Então, nos anos 80, é estabelecido um projeto de museu, só que a ocupação só se dá nos anos 90, só que, infelizmente, em 97 é fechado esse projeto de museu por conta da Defesa Civil, o estado físico do prédio, né? Estava perigoso até se visitar o local. A partir daquele momento, mais de uma década de abandono marcaria a história do solar. Somente em 2009 começou a restauração completa do imóvel, visando a instalação do Museu Histórico de Campos. E depois de um longo período de trabalho, em 2012, totalmente recuperado, o prédio abriu suas portas como Museu do Município, abrigando, em suas salas, a história da Terra Goytacá, dividida por séculos, com ambientes que emolduram cada parte dessa interessante viagem pelo tempo. E de 2012 para cá a gente já realizou mais de 40 exposições temporárias, né? Já recebemos mais de 350 mil visitantes. As nossas atividades só pararam, né? As atividades presenciais só pararam com a pandemia, mas continuamos mesmo assim com a pandemia, com atividades virtuais, lives, vídeos, né? Divulgando o nosso museu. E para celebrar sua primeira década, o museu, administrado pela Prefeitura por meio da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, passou por sua primeira reforma, recebendo nova pintura através de um trabalho cuidadoso, no qual ganhou nova vida.
A gente passou aqui por esse período, apenas foi inaugurado, não houve nenhuma manutenção preventiva, que a gente fala que os prédios históricos precisam, carecem disso. E agora, em 2022, estamos recebendo essa manutenção, tanto a pintura predial, né, quanto da fachada, quanto também, essencialmente, a reforma no telhado, que gerou por muito tempo infiltrações, que poderiam danificar até o próprio acervo do museu. Agora, com a pintura da fachada, eu paro ali na praça, quando eu faço alguma coisa na rua, e fico admirando ver novamente o prédio revigorado, né? Com as cores originais, né? Com essa primeira década coroada por mais de 300 mil visitas, nos resta desejar ao Museu Histórico de Campos um futuro cada vez mais promissor, cumprindo justamente essa missão de ser o portal em que os campistas encontram em cada uma de suas salas um pouco da história dessa terra tão importante. A gente está fazendo só 10 anos, mas eu quero ver esse museu com 20, com 30, com 40 anos, que ele se perpetue. Ele foi criado realmente para ser o guardião, né, da cultura e da história regional. 10 anos deste prédio histórico sendo utilizado e usado como uma referência histórica da nossa cidade. Porque a gente precisa preservar essa história que aqui existe. Há muito tempo que a gente percebe, na verdade, que a sociedade conhece um pouco só da nossa história. Isso não pode só ficar nos meios acadêmicos, isso tem que chegar à população, porque Campos é aquilo que eu sempre digo, né, Antônio? Não é um município qualquer e nós sabemos disso. Campos é Campos dos Goitacazes e tem motivo para ter nome e sobrenome, motivo histórico, motivo cultural. Então, venha, traga o seu filho, traga a sua filha, traga os seus avós, os seus pais, venha conhecer essa história bela que tem aqui.